vez que a gente fez isso, teve 5 minutos de apresentação? O René tá traumatizado, mas deixa não vai ser igual, fica tranquilo. Ele foi a única pessoa, mas traumatizou pesado. Todo mundo fez direitinho. Tá marcado. Já tá gravando? Começa. Oi, galera. Estamos de volta a mais um Tudo é Roteiro. Eu sou o René Belmonte, roteirista. Estamos com... Eu sou Paulo Fontinelli. Aqui do lado da gente a gente tem... Guido Antonini, diretor de filmes publicitários. Guido de São Paulo, especialmente convidado para falar sobre Guerra nas Estrelas, especificamente do quê? Andor. A única coisa que não pode falar é Andor, segunda temporada, a única coisa que não pode falar. Os dois, eles fingem que gostam de Star Wars, só que já acabou a segunda temporada, eles nem começaram a assistir. Eu tô órfão, porque eu queria muito poder falar sobre isso, a gente não vai poder falar, mas tudo bem. A gente gosta de sentar e fazer uma maratona, e do início ao fim não ficar assistindo pingado, assim, né? Você é um cara mais elegante. Como eu tenho mais intimidade com o René, eu falo, a gente tem vida, né, cara? Então não dá pra ver exatamente quando lança. O que é vida? Vai, vambora. Vamos lá. Não, a gente... O que você vai falar? Hoje a gente vai falar sobre... Vamos tentar traçar um paralelo entre os roteiros do episódio 4 e o episódio 7. O episódio 4, para quem não sabe, é o primeiro episódio de Star Wars, Uma Nova Esperança, que foi lançado em 1977. E o episódio 7 é uma continuação da saga, depois que a Disney comprou a propriedade, a franquia, e o J.J. Abrams fez o Despertar da Força, que é o episódio 7. O Despertar com Sono da Força. Eu acho com sono, né? O 9 pior. Mas vamos lá, por que você quer traçar um paralelo entre os dois? Porque puxando aí o gancho que tu comentou, acho que a partir do momento que a Disney comprou a franquia, e eles, né, quiseram então trabalhar, renovar a franquia, trazer novos fãs, ampliar, obviamente teria que ter um filme novo, né? E aí eles foram pisando muito no seguro, eu achei. É uma espécie de um Ctrl-C, Ctrl-V meio disfarçado ali. E aí, claro, a gente aqui pode traçar vários paralelos. Fala especificamente na tua cabeça qual o paralelismo entre um e outro. Vamos lá. Eu acho que o filme eles são muito iguais, desde a atualização, né, que teve de personagem. A gente tinha lá o Luke no planeta desértico, e no 7 a gente tem a Rey, que também no planeta desértico. O vilão Darth Vader com aquela voz dele, né, máscara preto. Tem o Kylo Ren, que é um vilão com a máscara preta, com a voz distorcida também. Sabe, é tudo muito igual. O filme, o ponto de partida, né, a virada do filme, que no episódio 4 a gente tem com o R2-D2, que tem os planos da Estrela da Morte com ele ali, né, que a Princesa Leia colocou. No episódio 7, o BB-8, que foi feito para vender brinquedinho, porque é muito fofinho. Tem os planos, tem um mapa de localização do Luke. Então eu acho que, cara... A Estrela da Morte, a Estrela da Morte. E aí temos a Starkiller. Os aí troopers renovados. Os troopers, eles mantiveram a mesma coisa, diferente. Deram uma repaginada lá, uma harmonização facial. Facial. Aí temos o Império. Ficaram com cara de Pato Donald. Ficaram com cara... Tem isso. Olha o subliminar aí da Disney. No episódio 4 temos o Império e contra a Aliança Rebelde. Agora tem a Primeira Ordem contra a Resistência. Então eu acho que... E nada faz o menor sentido, né? Porque o 6 acabou com a queda do Império, Nova República, e de repente nada disso aconteceu. O Império continua ali, toda forte. E por isso que o episódio 9 é tão ruim. Eu ainda traria um pouco o episódio 1 nessa brincadeira. Porque assim... Mas aí ainda é culpa do George Lucas. Cara, sim, mas eu acho que o erro começa no 1, na verdade. Eu sou completamente apaixonado pela trilogia original. E aí no 1... Todos nós grisalhos. Do 1 ao 3 e depois do 7 ao 9, todos os roteiros são iguais. De estrutura. Todos os roteiros são iguais. Se você pegar assim e botar uma cena de um embaixo da cena do outro... Cara, é aquele negócio assim, na Paz Natal tem uma corrida de pod no 1, aí na Paz Natal tem, no Ataque dos Clones tem o negócio que ele ataca, aí no final do 1 tem aquele negócio que é quase uma Estrela da Morte também, do Ameaça Fantasma. Aí no Clones tem aquela batalha entre todos os Jedi com os clones. Aí no 3, no Vingança dos Sith, tem a virada do Palpatine. Mas a estrutura de roteiro de todos eles
me parece a mesma coisa, assim, sabe? Tipo James Bond. E me incomoda muito isso. Por isso que eu acho que o René discorda disso que eu vou falar agora, da segunda coisa. Eu normalmente discordo do que o Paulo fala. Eu acho assim, Império Contra-Ataca tá anos-luz, como tudo, assim, estrutura de roteiro, filme... Todos concordamos. Todos concordando, claro. Isso ele Lawrence concorda. Kasdan, pelo amor de Deus. Aí, E assim, É porque assim, o 4 foi escrito e dirigido pelo Lucas. Pelo Lucas, sim. Aí o Lucas jogou para um Produziu mega roteirista, dois, produziu 2, deu para um mega roteirista, para um mega diretor e fizeram o melhor filme da saga. Ele ficou com ciúmes e pegou de volta o roteiro para ele fechar atrás e enfiou os Ewoks. que já tinha aquele filme horroroso, né? Batalha dos Ewoks. eu sei. Caravana da Coragem, é esse? Pelo amor de Deus, ainda teve isso depois. Então, isso me incomoda muito, assim. No Retorno de Jedi eu até sei que tem já, começa essa brincadeira, mas cara, me incomoda menos, assim, porque o Retorno de Jedi teve um impacto tão pesado quando eu vi no cinema. Mas assim, o Ameaça Fantasma, o Ataque dos Clones, o Vingança do Sith, Cara, e essas três últimas, pra mim, assim... Já que a Marvel foi vendida pra Disney também e criaram uma coisa chamada evento canônico, bota um evento canônico, mata como se não tivesse existido essa parada e começa de novo. Porque, assim, não sei se... Vou falar de livro, que é uma coisa que a gente tem que falar normalmente. Só uma coisa que eu não entendi ainda. Qual é a parte que eu vou discordar? Do Rogue One. Hã? Você não gosta do Rogue One? Eu adoro o Rogue One. Foi você que falou que não gostava do Rogue Não, One? o Rogue One é uma das melhores coisas, tanto que Então o ele Andor... concorda com tudo que eu falo. Depois, tanto que Andor é do Tony Gilroy, que foi quem salvou Sim, Rogue One é, pra mim, maravilhoso. assim, a única coisa depois dos três que vale pra caramba e que é foda é o Rogue One. Temporada 1 de Mandalorian só. E o mais triste é que, cara, você tem livros de Guerra nas Estrelas que são exatamente escritos depois do Retorno de Jedi, que são a trilogia do Thrawn, não sei se... O Timothy Zahn, que foi quem começou isso tudo. Exatamente. O Timothy Zahn, ele fez... Qual é o primeiro livro? Que foi ele que inventou Coruscant, que é a capital do Império. É papo nerd, tá, gente? O primeiro livro da trilogia Thrawn é o... Herdeiros do Império. Herdeiros do Isso. Império. Não, que é maravilhoso, porque ele acha uma forma do cara, tipo, para se proteger da força. Descobrem que existe um bichinho que a força não afeta. E aí os caras montam umas mochilas pra andar com esses bichinhos. Cara, porra, eu não lembro disso, ele tem 30 anos. É excepcional. Mas, e aí eu acho que esse paralelo não é só entre quatro. Eu acho que chegou um momento que fica... Se você lembrar do Ameaça Fantasma, tem aquele negócio que vem os bichinhos da água, aí todo mundo tem aquela batalha lá no negócio da Padme, etc, e não sei o quê. Eu acho que o próprio George Lucas se perdeu numa espiral, assim, de filmes iguais, sabe? Eu concordo, mas é que, assim, quando tu assiste, passa, porque eu acho que tudo acaba sendo muito bem maquiado. O que eu proponho, né, da nossa pauta de hoje aqui em relação a esse episódio 4 e 7 é que é escancarado. Tu troca uma peça, tipo assim, aqui... E se a gente fizer, sabe, é a mesma coisa diferente. É a mesma coisa E o diferente. 7 foi escancarado. E assim, pra mim o grande defeito é... Desde sempre sabiam que era uma trilogia. Só que quando fizeram o 7, ninguém parou para pensar, mapear o que seria o 8 e o 9. Entregaram para pessoas diferentes. Então entregaram o 8 para o Rian Johnson, que desfez tudo que foi feito no 7. Muitas coisas muito boas, algumas coisas esquisitas. No 8, vocês gostam do 8? Tem defeitos, tipo, mas dos 3 é que eu mais 7, gosto. 8, 9, o 8 é o mais diferente. É o mais diferente. Então, É o que traz mais ideias. O 9 não dá. E o 9 não dá. Aí devolveram. Aí era outros diretores. E aí, Tiraram e trouxeram o JJ pra salvar. A batalha em cima do cara no cavalo, em cima do Destroyer. Não, a coisa da faca pra ver o mapa, tudo errado. Mas eu acho o 8... Mas voltando pro 7, eu tenho uma tese. Quando eu assisti, eu fiquei, cara, é isso, matei. Quem que é a Rey? Tu já matou no episódio 7? Não. Vai falar que é a Carrie do Sex and the City. Não confunda episódios. É porque tem uma série de coisas que pra mim tinham sido plantadas lá, que eu fiquei esperando acontecer, e não aconteceram nem no 8, porque o 8 fala que a Rey é uma ninguém, e o 9 fala que ela é filha do Palpatine. Que não faz o menor sentido. Não me lembra disso. Pra mim, é assim... Tem como dizer isso. Como é que acaba o Império? O Império acaba com o Darth Vader cortando fora o braço do Luke e
que cai no espaço segurando o sabre de luz. Para mim, a Rey era uma tentativa de clone do Luke. É por isso que ela, mesmo sendo alguém que nunca tinha empunhado um sabre de luz, sabe usar, tanto que ela enfrenta o Kylo Ren. É por isso que ela tem imagens da sala do Imperador, porque foi o último momento, foi ali que os dois lutaram, então tinha uma memória genética. E por isso que tinha uma terceira coisa que eu não lembro agora o que era, mas tinha alguns indícios. E por que ela tinha sido largada lá? Porque saiu, era para ser um clone, só que em vez de sair o Luke, saiu uma mulher de cabelo preto, ou seja, consideraram um erro. E isso não aconteceu e não pagou, e para mim justificaria todas essas coisas de Mary Sue que a Rey tem. Cara, eu respeitaria mais a parada se fosse isso, mas eu acho que... porque eles nunca tiveram plano. Eu acho que não tava na cabeça deles, assim. Eu acho que era uma questão de que tinha essa questão do comercial, de ter que ser uma mulher protagonista. Era uma época que os filmes estavam exigindo que fosse uma mulher protagonista, e aí você trazer uma protagonista... Eles não achavam que a Leia era o suficiente para o protagonismo antigo, porque você tinha o Han Solo e o Luke. Querendo ou não, ela também era uma princesa, e hoje... pelo amor de Deus. Se bem que lá ela já era uma princesa que mandava muito bem. Aí você tem o Poe, que é uma tentativa de Han Solo com Gumex no cabelo que não funciona de jeito nenhum. Que é, tipo, embora o Oscar Isaac é um mega ator. Ele é um puta ator. Mas funcionou só em cima do carisma dele, não tinha uma construção. A menina da Rey, que eu esqueci o nome, eu vi um filme com ela outro dia que ela faz uma nadadora, puta atriz também. O erro não é elenco ali, o Finn também, o ator, o Finn e tal, sei lá. Cara, o John Boyega também, entendeu? Cara, eu acho que não é elenco, não. Mas eu tava com algum raciocínio em cima do que você falou eu acho assim, se fosse clone, pô, cara, eu respeitaria muito mais. A teoria seria... Mas uma dúvida aqui. Vocês acham que eles matam o Harrison Ford no primeiro episódio e o Luke no segundo episódio por causa de orçamento? Não, então, isso também é outro paralelo que dá pra fazer com o episódio 4. Porque até aquela coisa que tem da jornada do herói, né? O mestre morre e tal. Então, no caso, assim, e como que eu interpreto isso? Ali no episódio 4, a gente tá tendo ali aquele momento de disputa e tal, aí o Luke vê o Darth Vader e o Obi-Wan lutando, e o Darth Vader mata o Obi-Wan. Vira lá fantasminha. Vira fantasminha, se une com a força. No episódio 7, isso transformou o Luke, mudou ele ali. Tipo assim, pô, agora eu tô entendendo que a parada tá... Vocês sabem por que isso aconteceu? Do quê? Que ele mata? Que o Darth Vader mata o Obi-Wan? Porque o Alec Guinness era muito caro. Não. Mas termina a tua analogia. Não, daí é isso. E aí, no episódio 7, é a mesma coisa que acontece, porém, ao contrário. E aí temos uma pequena diferença, né? Mas também porque o Kylo Ren matando o pai dele, né? Matando ali o Han Solo, ele efetivamente também porque tudo que ele quer ele ser faz mal, a escolha, né? sim. E ao contrário do Luke, no caso, ele é o bom. Mas Cara, ali ele tá fez... conseguindo piorar pra mim. Não, mas é o que eu acho, sabe? Assim, não, mas é isso. Tudo vai encaixando. Mas eu apaguei essas coisas da minha memória. Não, assim. eu acho terrível. Eu não gostaria que ele tivesse morrido. Então, o Han Solo, puta personagem. Aí vem essas coisas de que as decisões por fora do roteiro acabam influindo no roteiro. O único motivo pelo... O Darth Vader originalmente não matava o Obi-Wan no roteiro. Ele ia junto. Só que aí o George Lucas se deu conta que depois desse momento que eles fogem da Estrela da Morte, o Obi-Wan tá lá em Yavin com todo o resto dos rebeldes e não tem uma fala, não tem uma ação. Ia ter que manter o Alec Guinness sem fazer absolutamente nada. Como não tinha mais o que fazer com o personagem, o único momento a única coisa que o Alec Guinness falava era: use a força, Luke. Sim. Que ele fala do mesmo jeito. Ele fala. Aí resolveu matar para não ter a necessidade de usar um ator caro e o personagem... Porque ele era o ator mais caro do episódio 4. Também. Ele era o único conhecido. Era o único era o único conhecido. E aí, transformando ele num fantasma, ele poderia ter essa única fala e estaria encaixando. Mas o Luke nem isso, né? Ele não volta como fantasminha no episódio 9. Tipo, cara, não tem o menor sentido. Os caras acabam com eles, voltam com o Palpatine. Cara, é isso, assim. Pra mim, existem 4 filmes do Guerra nas Estrelas. Não, até o Revenge of the Sith é um que... Não consigo.
que gosto. assim, que me... Eu acho assim, eu chorei quando acabou o Revenge of the City, porque eu achei que ali era o último filme que eu ia ver de Star Wars. Falei, agora acabou. E aí mas foi mais por esse motivo, do que de ter gostado do filme ou não. Cara, eu acho que... E aí, a gente pode fazer analogia de tudo, porque tem o Darth Maul, que é analogia com Kylo Ren, com Darth Vader, sabe? Aí tem, sabe, o Conde Dooku, que é analogia com... Sabe? Eu acho que virou um mesmo negócio, cara. A gente tá vendo o mesmo filme 50 vezes. Então, pra mim, é isso aí. O Rogue One e os outros 3. E, cara, o resto, pra mim, não... E Andor por isso, porque saiu da força, saiu dessas coisas, temas batidos. A segunda é melhor. A primeira... Você não vai falar da segunda temporada de Andor A segunda temporada é melhor. Eu terminei ela ontem. Eu tô doido pra chegar em casa e assistir Rogue One, que é a continuação natural. Ele tá louco. Não vai me dizer que o cara morre num planeta estourado. A gente sabe. Você assistiu o Rogue One. O Rogue One é o que acontece depois que acaba a série. Não, o Rogue One é um ponto fora da curva, cara, dessa brincadeira toda. Mas série tem umas que são legais, assim, Mandaloriano, a primeira temporada é legal. Primeiro. Kathleen Kennedy ferrou com tudo, gente. Eu não tive coragem de ver Acolyte. Você não viu também, né? Eu comecei e achei insuportável. Você assistiu Acolyte aí? Perdi meu tempo. Acolyte e aquele outro que você gosta, o Infantil das Crianças. Vi também. A primeira temporada. Skeleton Crew. É divertido. Eu não consegui. Achei tudo muito tão bobo. É porque a sua criança interior não é divertido, é bobo. Ele é divertido. A minha criança interior é mais chata do que eu. É velho a sua criança interior. Porque, cara, é pior do que eu, adulto. Sabe qual é o problema do Skeleton Crew? É que ele me lembra a Batalha de Endor. Aí eu, cara, puta, criancinha e tal, mas é divertido. Não, Bad Batch eu gostei da primeira temporada. Mas Bad Batch é legal, não vi inteiro. É igual, é a mesma coisa. Tem uma série que é legalzinha, que é o Attack of the Clones, de anime. Clone Wars. É legal. É isso. Dave Filoni foi o cara que ressuscitou. É legal. Não é nem George Lucas. George Lucas... É legal. Vocês sabem que o episódio 4, o Guerra nas Estrelas, ele só aconteceu na Ilha de Edição. Era a Márcia Hayden, talvez. Ela era casada com ele. Não, toda a batalha final foi ela que montou completamente. A Estrela da Morte não ia acabar com o planeta. Acontecia de uma maneira totalmente fria. Não, mais ou ela menos. mudou tudo. Vê Industrial Light and Magic, The Arts of Crime, o documentário, que são 2 séries, são 2 temporadas. Vê. Eu tenho mais ou menos. Olha só, eu concordaria com você. Mas tem eu recebi uma mensagem. Ele é amigo do irmão do Christopher Nolan. Eu vi um podcast de uma pessoa do meio falando dos bastidores de um filme que eu fiz. E ele conta uma versão tão bonitinha dos eventos, quando não foi absolutamente nada daquilo. Sim, nunca é. Então, quando você vê uma coisa assinada Industrial Light and Magic, as coisas que eu já li de ver... Mas você viu a série? Não, ainda não. Porque não é bonito. Então eu não tenho nem como comparar. Não é bonito. Cara, aliás, é uma série que... Você viu essa série? Não. É uma série que são 2 temporadas no Disney, que chama Light and Magic, né? E, cara, não é um passeio no parque, não. E o que é legal é que mostra que, na verdade, assim, ele vai fazer os dailies, né? Na Inglaterra, né? Acho que do Guerra nas Estrelas. E aí, quando ele chega, tem nada de efeito pronto, assim. Os caras fizeram 2 coisas. Quando o escape pod sai... E na verdade, porque era mais simples, né? A câmera aqui, a parada assim, ele abre o negocinho e a parada cai num negócio preto, você acha que é o universo, porque eles jogam poeira no negócio, poeira iluminada. E um dos tanques da Estrela da Morte atirando. Só tinham feito isso. E aí virou uma loucura, porque eles tinham um deadline sinistro para entregar e tal, não sei o quê. E aí realmente a coisa foi se construindo no estúdio, digamos assim. Mas não foi que o roteiro mudou completamente. Isso. A gente sabe que metade da história é verdade, metade da história assim, não, a gente sabe como é. Como o roteiro original tem 300 páginas. Ele pegou um pedaço para filmar. George Lucas nunca foi um grande roteirista. Visionário, criou muitas coisas, se inspirou em muitas coisas, mas eu acho que tem mais dedo de Dave Filoni e Tony Gilroy ultimamente do que... E o próprio... Qual é o nome do diretor do Mandalorian? O Jon Favreau. Jon Favreau.
Assim, mas vamos parar pra pensar assim. Cara, o George Lucas criou não só o Guerra nas Estrelas, mas o Indiana Jones, né, cara? Tipo, Ele, o Spielberg como tava criador junto. de história... Não, pior que não. Pior que não. O roteiro é dele, mas do Lawrence Kasdan também. Então, Mas ele é o cara que é o maior gênio de todos. Mas eles... a ideia original... A ideia original do George Lucas. Não, tem um cachorro indiano, o Spielberg queria fazer um filme do James Bond. E aí não conseguiu, o Broccoli não liberava os direitos para ele. Ele não achava que ele era diretor suficiente para fazer. Não rolava. E aí o George Lucas fala, cara, eu tenho um melhor... E se você parar para pensar, a estrutura de roteiro do Indiana Jones é a mesma do James Bond. Sim. Começa esse com tipo de herói. Claro. Não sei o que lá. Que, aliás, é o melhor episódio do Big Bang Theory, né? Que você, maravilhoso isso, que ele fala que assim, Indiana Jones, se ele não faz nada no Caçadores da Arca Perdida. Se ele não tivesse ali, não faria a menor diferença. Os nazistas teriam encontrado a Arca, teriam ido para a ilha, teriam aberto, todo mundo teria morrido e a Arca tinha ficado lá. É genial isso. Cara, é genial, muito bom. Mas estamos falando de Guerra nas Estrelas. Então, sei lá, esse paralelo é muito assim, cara. É muito... E no Andor não tem isso. No Andor não. No Rogue One não tem isso. Mas no Andor também não. A primeira temporada do Andor é genial. Você ia falar? Não. Mas já que a gente falou disso, a gente tá falando de roteiro e de execução, e como nunca dá para saber qual é o resultado, você lembrou o Spielberg? O George Lucas tava com o primeiro corte, não sei nem o estado do primeiro filme, ele chamou todos os amigos dele da indústria para assistir. Todo mundo achou que o filme era uma bobagem, que ia ser um grande fracasso. Ele falou, afundei minha carreira. O Spielberg, ali... Em 77, ele já era 76, era visionário o suficiente para dizer: esse filme vai ser o filme mais... vai fazer muito sucesso. E foi 76? Ele tinha acabado de fazer Tubarão. Ele tinha inventado o blockbuster com o Tubarão, e o Spielberg falou: esse filme vai ser maior. Cara, vocês têm que ver essa série. Você leu um livro também que chama Sexo, Drogas e Rock and Roll, como a geração Sim, Peter Susskind. Já leu esse livro? Eu li os dois. Cara, porque esse assim, na verdade era o Lucas, tem um segundo. Era o Lucas, o Spielberg e o Coppola, que eram amicíssimos, sacou? Os caras eram super três amigos. Moleques rebeldes. Ficava botando dinheiro no filme do outro e tal, não sei o quê. E aí, cara, você descobre que você entende por que são os dois cineastas mais ricos do mundo, porque o terceiro é o Walter Salles, mas são os dois cineastas por outros motivos, mas enfim. Porque, cara, o cara cria a Pixar, e aí ele vende a Pixar pro Steve Jobs. Se o Walter assistir, a gente adoraria ser patrocinado. Não, porra, com certeza, imagina. Não tô falando isso como crítica, não, cara. Que ele, imagina, tô falando isso como Forbes. Quem está falando não sou eu, é a Forbes. É um fato. Exatamente. E assim, quem foi na indústria automática o berço da computação gráfica no cinema, que mudou tudo que a gente está vendo do jeito que a gente está vendo. E aí era assim, eu falava assim, pô, cara, vamos fazer isso aqui, aí o George Lucas, pô, mas tem que fazer um Jurassic Park. Os caras criam um software novo para fazer o não sei o que lá. O Jurassic Park até hoje. E é uma reunião, até hoje cara, funciona. Né? E é uma reunião de gente, assim, o cara que criou o Photoshop era irmão de um cara que foi estagiar na indústria Light and Magic. Então, o George Lucas ajudou a criar o Photoshop. A Pixar foi criada dentro da indústria Light and Magic. Só que eles queriam fazer desenho animado, que era uma coisa que não interessava ao George Lucas, e o George Lucas vendeu. Falando, então beleza, você vai lá fazer os desenhos animados. Não, ele tava precisando de grana. Etc. Não, vê esse negócio. Ele já tinha feito o Império Contra-Ataca, já tinha entrado um dinheiro. Não, eu sei, mas já tava querendo... Acho que ele tava querendo fazer o episódio 7... E autofinanciado, era alguma coisa. Não, foi antes da Disney. Não, eu não lembro agora. Tá. Não, Disney veio depois. Inclusive a Disney conseguiu estragar a Pixar. O Toy Story é de... A gente quer trabalhar com a Disney. 96, isso. Cara, enfim, eu sou fã do George Lucas num grau, assim. Por mais que eu ache que o 1, 2, 3 é tudo igual, eu sou... E ele criou o Jar Jar Binks, mas eu perdoo. O Jar Jar Binks é difícil defender. Mas eu gosto, aí como é que é? Discordando um pouco. Pode discordar, pode discordar. Não, sem concordar com o René. É aquela coisa que eu acho que quando a gente fala assim, durante a vida inteira, eu pelo menos, né, praticamente, tive o episódio 4, 5, 6. Sim. Então eu assisti, reassisti e reassisti de todas as formas possíveis. Desde no cinema, no VHS, no DVD, no Blu-ray e tal, né?
E aí, então, era aquela história que a gente tinha. E o episódio 4, 5 e 6. E o 1 e 2, 3 vai vir quando? Bom, ele vai existir? Então, aí, assim, quando vieram lá o episódio 1, 2, 3, pra mim, eu no início, eu não gostava muito, ficava meio... O 4 e 6 são melhores. Mas depois que vieram o 7, 8 e 9, eles viraram ótimos, né? É verdade. Mas eu, mesmo com aquele narizinho torcido e com aquele ranço do episódio 1, 2, 3, eu conseguia, como fã, porque eu sou um fã do Star Wars, né? Na veia, na tatuagem e tudo mais. Tem tatuagem de Star Wars? Tenho. Essa aqui todo uma mundo Falcon. reconhece. Eu tenho essa aqui só quem é fã que vai reconhecer. Pra mim isso é a Audrey. Pra mim isso é a Audrey da pequena loja de horrores. Não, isso é onde o Darth Vader ele se recupera a energia. Sim, o podzinho, aquele pod dele. E, então, assim, como fã, depois... Pode ser também o Estranho Mundo de Jack, né? Porque aqui estaria o Darth Vader, e aqui, ó. Você, mas também pode uma abóbora com... Onde ele bota capacetinho. Isso, exatamente. Então, assim, eu vejo o episódio 1, 2, 3 como, sabe assim, aquele com carinho. Eu tento enxergar com carinho de fã. E ele faz aquela caminha, assim, pra gente entender melhor o 4, 5, 6. E por quê? Deixa eu só concluir assim. Porque imagina, eu tive a vida inteira aquela imagem do Darth Vader, por exemplo, pra mim, né, que é icônico. Eu sempre vi, cara, ele é muito mal. Ele é muito foda. Ele é um FDP. E aí depois, quando eu assisti o 1, 2 e 3, a minha percepção do Darth Vader, do 4, 5, 6, mudou. E é um negócio... Não pra melhor, mas eu consigo mesmo ele matando 15 criancinhas Jedi, mesmo ele matando, não é problema. Assim, pra você foi tranquilo. Não é. 15 criancinhas, agora ele é menos Não estou mal. entrando nesse ponto. Mas sabe assim, que antes eu via só um cara que era a maldade pura ali na essência. Sim. E depois com o episódio 1, 2, 3, que eu vi o que aconteceu, que eu vi o ator, e é uma coisa meio doida que eu vou falar, maluca, eu consigo hoje, no episódio 4, 5, 6, enxergar por trás da máscara, como se eu conseguisse ver, se o fosse Hayden possível, Christensen. ele lá dentro, com aquele sofrimento todo que ele tentou trazer, né, no episódio 2 e do 3, tu entende assim, eu consegui mudar um pouco a minha percepção e ver o personagem de uma maneira diferente. Então, assim, concordo que não é que o 4, 5, 6 é melhor, mas me ajudou nisso. É que eu lembrei uma coisa, rapidinho. É porque, dividir aqui com vocês, eu conheci o Darth Vader. Eu conheci o Hayden. O Hayden Christensen. Tá. Não, você conheceu o Anakin. Cuidado com as palavras. Não, porque ele, no final ele vira, mas eu conheci o Hayden. Conheceu o James numa Earl festa. Teria sido muito mais legal. Teria sido mais legal. Mas eu tava numa festa no Arpoador. De repente, dou de cara com ele. Não fui nem eu que reconheci. Um amigo meu que estava lá, que mora em Los Angeles, estava mais antenado. Isso foi em 2010. O que ele estava fazendo no Brasil, eu não sei. Aí conversamos com ele 5 minutos, brincamos. Pô, Darth Vader, sacanagem, etc. Ele já estava queimado, porque depois ele não fez nada. Fez Looper, que não deu muito certo. Que era ruim. Não, Looper é o do Bruce Willis. É o Jumper. Jumper. Mas agora ele fez um filme de comédia italiana, Amor Italiano, tá na Netflix. Eu vi alguma coisa sobre isso. Bom, ele foi ressuscitado agora, né? É bonzinho, Mas fala, o que você vai falar? Bom, a gente vai ser cancelado com o que eu vou falar aqui, mas eu vou falar. A gente tá tentando isso. Eu acho que o problema depois dos 3, e que isso não se repete no Rogue One porque é uma outra galera, é dinheiro. Porque assim... É acionista, é brinquedo. É exatamente isso. Na verdade, assim, você tem 3 episódios que lançam, né? Que, tipo, no 1, ninguém sabia o que ia ser. O cara fez o filme que ele tinha que fazer. Ele tá falando do 4. No 2, ele tinha que superar... no Guerra das Estrelas, né? No Império Contra-Ataque ele tinha que superar o que ele fez, então ele faz uma coisa maior. E no Retorno de Jedi é uma conclusão daquilo que ele estava contando, que ele nem sabia se ele ia conseguir fazer o resto, né? O 7, 8, 9 nem existiam, mas o 1, 2 e 3. Foram 15 anos. Quando ele consegue dinheiro e estrutura de computação para fazer o 1, 2 e 3, qual é o objetivo principal dele? Vender brinquedo. Vender brinquedo. Sim. Não é vender filme. Não é vender o filme, não é fazer bilheteria, não é fazer nada, é vender brinquedo. Então, é bonequinho do menininho, Jar Jar Binks, o povo de baixo. E qual é o público? Art Deco. Qual é o público que consome brinquedo?
Criança. O infantil. Então você não pode fazer um Guerra nas Estrelas, você não pode fazer um Império Contra-Ataque, nem um Retorno de Jedi. Por causa a faixa etária tem que ser, cara... Não, o Retorno de Jedi já foi voltado pro público infantil. Você tinha um pouco os Ewoks, mas no geral tem uma batalha de pai e filho, o pai quase mata o filho. Pra baixo, no 1, 2 e 3, não tem. Quem nunca brigou com o pai e depois matou o imperador? Imagina. Pô, imagina, né? Redimiu. Não vou defender meu filho, vou matar o imperador. Mas assim, você não tem mais conflitos adultos no 1, 2 e 3. Não tem conflito adulto. É totalmente pra vender bonequinho. Vender bonequinho. Os 3 são pra vender bonequinho, tanto faz se vai dar bilheteria ou não. Acabou. O mundo era aquilo. A grana estava no vender bonequinho. Aí, beleza, fez os 3. Você tem 3 no meio. E aí chega a hora de fazer os novos 3. O que tá mandando no mundo? O identitário. É o que tá mandando. A gente sabe que essa parte não vai entrar. É a cultura... Não, cara, até assumo, porque eu não tô falando isso como... Uma crítica, mas sim, uma questão que tá... Uma coisa que está acontecendo, sim. Não fui eu que fiz. Eu não dirigi o 7, o 8 e eu adoraria, pô, ganhar... Até falaria bem no filme. Mas assim, a cultura woke nos Estados Unidos era o must na época. Então, o que você tem? Uma protagonista mulher, você tem a história em volta dela, você tem toda a questão disso, né? Do que tava... você não tinha... Não, até tem a questão do vender o boneco. O piloto troca quando... O Paul? O Paul é latino. Ele é cubano. Não, e assim, ele é uma tentativa de Han Solo, mas não é o anti-herói que nem também o Han Solo. Ele é bonzinho. Não é o Cafajeste. O Han Solo desse é o fim. Não, né? não, se vocês lembrarem, quem salva no final do segundo ou do primeiro? Qual é o da perseguição da nave? Que uma nave fica perseguindo a outra o filme inteiro, que é ridículo aquilo. É o Force Awakens, não é? É o segundo, é o oitavo. É o oitavo. Então, esse é o ponto fraco. Quem é a heroína? A Leia que vai lá... E toda a parte do cassino que é uma bobagem. Você entendeu? Então, assim, eu acho que quando o dinheiro do externo, no caso do 1, 2, 3, o boneco, no caso do 7, 8, 9, passa por cima da bilheteria, de você vender ingresso e de você contar bem uma história, acabou. E é por isso que eu falo que o George Lucas nunca foi um bom roteirista, porque ele nunca quis contar histórias. Ele criou um universo, se deu muito bem. Eu tenho um respeito gigantesco por ele, mas não é à toa que as melhores coisas que vieram desde então não são da mão dele. São da mão do Lawrence Kasdan, do Dave Filoni, que criou todo um segundo universo paralelo, expandiu, e foi a base de tudo que a gente tá vendo, e agora o Tony Gilroy, que se alimentou tanto dos episódios, que pra mim é o grande gênio. Ele se alimentou tanto de coisas dos episódios 1 a 3, quanto coisas do episódio 4 a 6. Eu acho que o grande mérito deles foi ter entendido e respeitado o que foi construído. Sim, porque daí agora, voltando à questão do episódio 7, eu tenho lá em casa aqueles livros, a arte do não sei o quê. Aí eu tenho a arte do Despertar da Força, né? Do Force Awakens. E, cara, tem uma página lá no livro que já mostrava, que depois foi tipo, como se diz assim, aborta isso aqui, tira fora e tal, isso aqui, né, tira, que não vai... Já estava lá o trono do Palpatine. Ou seja, desde o episódio 7, eles já queriam trazer... Então, naquilo que a gente conversou, né, que o J.J. Abrams fez ali o 7, daí entregaram pro cara fazer o 8, fez o que ele quis, depois puxou de volta... Ele só trouxe a ideia que ele queria de volta. Vocês não gostaram lá, mas vocês viram o que ele fez no episódio 8? Posso voltar com a minha ideia? Então tá. Já cara, o J.J. Abrams, pelo amor de Deus, lá. né? O cara, ele consegue estragar as duas Stars, né? Star Trek e Star Wars. É um dos Missão Impossível mais fracos também, é o dele, que é o terceiro. Ficou bom a partir acho que justamente do quarto, que é já com o Christopher... Não vamos lembrar. É o cara de LA Confidential e que John Woo dirigiu o segundo. Que é uma droga também. O primeiro é de quem? É de um cara conhecido também. Brian De Palma. Brian De Palma, exatamente. E agora, do 4 em diante, é escrito e dirigido pelo mesmo cara. Então tem uma unidade fenomenal. O terceiro é muito ruim. J.J. Abrams realmente devia ter ficado nas séries de televisão. Tem o Philip Seymour Hoffman, que é muito bom. Também. Alias era legal, eu gostava de Alias. Vocês não viram Lost, Alias? Na verdade, foi onde ele... O problema do Lost é que... Pegou a greve dos roteiristas. Estendeu, né? Não, mesma coisa de Star Wars. Eles começaram criando mistério, que é o que o J.J. faz.
ele apresenta o mistério sem se preocupar com a solução. Então não vai construindo, vai improvisando. Sabe que eu acho que a solução do Lost sempre foi essa, só que aí todo mundo matou. E aí ele falou, não, tem que ser uma outra coisa. E aí sempre foi, os caras estão mortos. Isso é um limbo. Aí não é. Aí vai pro Flash Forward. Aí no final o Flash Forward é uma mentira, nunca existiu. Mas voltando para Star Wars, vocês falaram, por mim a gente nem teria falado dos episódios 1 a 3, que para mim é uma bobagem. Como é que foi para vocês? Porque para mim, juntei uma turma, a gente criou uma expectativa, a gente comprou ingresso. Só me fala que foi fantasiado, se não é o último podcast. Foi fantasiado. Não. Ele é mais fã do que eu. Eu sou membro fundador do Conselho de Jedi do Rio Grande do Sul. Tá vendo? E eu sou o membro 007. Porque todo mundo queria ser o 1, eu disse, me dá o 007. Boa, esperto. Nós éramos o 57. Eu não fui... Eu fui... Mas deixa eu contar uma coisa. Por eu favor. peguei... Eu tenho uma máscara do Darth Vader antigona que eu comprei, que é a minha aposentadoria. E eu aluguei um smoke. Muito Você bom. foi de Darth Vader de Darth smoke? Vader de smoke. Na pré-estreia. Você tem filho? Não. É porque eu nunca fui fantasiado. Embora eu tenha uma roupa de Mandalorian, tá? Que eu tô esperando uma festa fantasia no inverno pra ir, nunca rola. Uma festa fantasia. Talvez. No festa de encerramento da temporada do Tudo Roteiro, a gente vem vestido. Eu não vou fantasiado, mas você. Mas eu tenho 2 sabres de luz com quem eu lutava com meu filho. É muito legal. Não, isso tudo bem. É. Eu tive... Eu tenho. Eu podia ter trazido Extra, hoje, teria sim, sido legal. Sim. Mas eu sou amigo do fundador do Conselho Jedi do Rio de Janeiro. Aí, ó. Tá vendo? Eu era membro da Tropa Estelar. Foram todos eles fantasiados, me chamaram. Falei, pô, galera, eu vou amanhã. Eu Bom, fui. Tem que falar... Terminou. Temos pouco tempo. Deixa eu falar só Mas uma outra coisa também por favor. que tem a ver com o roteiro, que é uma curiosidade, já que Tá. a gente falou do Não, Império por favor, Contra-Ataca, por que é favor. o nosso filme preferido. Tem uma curiosidade que eu acredito que vocês saibam, mas muitas pessoas talvez não. O episódio de Contra-Ataca, o episódio 5, ele já estava com o roteiro pronto. E eles estavam naquela pré-produção de filmagem, e aí o Mark Hamill se acidentou de carro. Ah, eu lembro Sim. disso. E aí eles disseram, e agora? O que nós vamos fazer? O cara tá todo arrebentado. Aí então chamaram a galera, criaram todo aquele prólogo da neve. Exatamente. Então, isso essas é coisas são... de curiosidades de roteiro legal. Star Wars. Como a vida vai modificando e obrigando. Não, mas para explicar pra galera o que não sabe é que no começo do Império Contra-Ataca, ele é atacado por um abominável Homem das Neves que desfigura a cara dele. E E tal. que daí justifica todos As os cortes que ele dá, cicatrizes. Cara, eu tava vendo um negócio outro dia que era Daddy Jokes do Guerra. Procura esse negócio, assim. Aí tem uma que é o... Pô, não falamos de Blue Em Harvest. inglês. Mas não dá mais. Bom, agora já era. Enfim, eu tenho umas coisas baseadas em Star Wars que são muito maneiras. Guido, brigadão. Cara, Não, foi uma honra, um prazer. foi um enorme. grande prazer, assim, um papo muito legal, muito Espero que tenha divertido. sido legal, né? Foi muito legal. E, assim, bando de nerd falando de coisas. Porque Nerds. o legal de Star Wars é isso. O Blue Harvest, as coisas de Family Guy, de Simpsons. Sim. Tá no universo da cultura popular, então tem tanta Robot Chicken. coisa. Robot Chicken. Robot Chicken, em tantos Como é que é o nome? lugares. Gary the Stormtrooper. Gary the Tem Stormtrooper. tanta coisa. Por favor, não nos cancele, né? É Não, verdade. podem cancelar A o gente Paulo. gosta A de gente não falar. se importa. Pode Tá falando cancelar. mal, E mas a gente vendo os dois um do lado do outro, Pode me cancelar. a qualquer momento, se vocês Troca. quiserem, a gente faz uma troca. A gente tira o Troca de Paulo, a cadeira. gente coloca o Guido. Eu acho que vai funcionar muito melhor. Muito mais bacana. Eu já te achei muito mais legal do que eu jamais achei o Que não Paulo. é difícil, Temos prática disso. Ele quase fala isso pra todo mundo que senta nessa cadeira. Pô, já tava aqui me sentindo lisonjeado. Não, agora é sincero. Bom, Gente, agradecer muito a presença, a vocês, a presença do Guido. E agora tem toda aquela parte que eu jogo pra você. Porque eu nunca curtam, lembro. compartilhem, Isso. sigam, avisem aos amigos. E Guido, vamos pensar em mais coisas nerds. Acho que a gente esgotou Guerra nas Estrelas hoje. É só convidar. Mas, cara, podemos falar de... Somos nerds de Somos carteirinha. nerds de carteirinha. Só não vamos falar de falar Harry sobre- Potter. Vamos falar de Harry Potter. E Andor, segunda temporada. Daqui a um Vamos tempo. assistir. Eu, a gente volta. eu que vou ser cancelado se eu falar mal de Harry Potter. Eu não saio daqui vivo. Pessoal, obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima.